Boa noite, amigos. Que bom estar aqui com vocês. Mais um domingo conversando sobre Jesus e sobre seu Evangelho. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui agora. Boa noite, Timolau. Boa noite, Aninha. Boa noite, Suzana, a Mari e tantos outros corações que estão entrando. Boa noite, Denise. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou dando alguns recadinhos que a gente costuma dar aqui no início do nosso Evangelho. Esse momento que a gente tem aqui ao vivo no Instagram da associação, ele é o Evangelho no Lar e é um formato que Jesus nos ensinou para que a gente possa fazer em nossos lares. E a gente faz aqui online com vocês o Evangelho da associação e é um momento muito importante. Mas a gente sempre lembra para vocês, se possível, vocês realizarem esse mesmo momento na casa de vocês em um outro dia e um outro horário também, para que seja o Evangelho no Lar, daí não da associação, mas o Evangelho no Lar da casa de vocês. E aí não importa se vocês vão fazer junto com aquelas pessoas que moram com vocês, se vocês vão fazer sozinhos, isso é o de menos, porque sozinho a gente nunca tá. Então a gente sempre começa fazendo uma prece de abertura, e a prece, a oração, é toda aquela conversa que a gente tem com Deus que vem do fundo do nosso coração. Não tem que seguir nenhum padrão, nenhuma norma. O importante é que seja verdadeiro e que parta do nosso coração. Depois de fazer a prece de abertura, a gente faz a leitura. Aqui no Evangelho da Associação, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas, mas vocês podem usar uma outra obra edificante. O importante é que seja uma obra que possa tirar algum aprendizado científico, moral, da doutrina espírita ou do Evangelho de Jesus. E depois vocês fazem os comentários, caso estejam com mais pessoas junto com vocês. Se vocês estiverem sozinhos, comentem também com vocês mesmos o que vocês entenderam, o que não entenderam, o que dá para ler mais a fundo, o que vocês talvez voltem na semana seguinte para continuar estudando, e depois façam a prece de encerramento. E não se esqueçam de colocar um copinho ou uma garrafinha com uma água para que ela seja fluidificada no decorrer do Evangelho. Aqui no Evangelho no Lar, vocês também podem assistir aqui e participar, é claro, deixando um copinho de água do lado. A água fluidificada, gente, é um recurso que sai das nossas mãos. É um recurso que ele é barato, ele é fácil e é uma medicação. É algo que pode ajudar a gente não só para as nossas problemáticas do corpo físico, mas também para as nossas problemáticas de âmbito comportamental, espiritual. A água fluidificada também ajuda bastante nisso. Dados os recados, boa noite pessoal que entrou aqui no decorrer da minha fala, seu França, a Miriam, a Dona Olga, querido Pedro Paula, Lucimar e tantos outros corações, a Preta, a Pati. São muitos corações, gente, que estão aqui todos os domingos com a gente. A gente fica muito feliz de ver vocês. Deixa eu colocar então o nosso convidado aqui na tela, tá? Desculpa a minha demora, comecei a dar o recado e não parei mais. Vamos lá, só um pouquinho. O nosso convidado da noite de hoje. Faz tempo que esse convidado não aparece aqui. Talvez alguns de vocês que estejam acompanhando um pouco mais recentemente ainda não conheçam ele aqui do Evangelho no Lar, mas lá da Casa Espírita, com certeza vocês já ouviram, ainda mais se vocês participam das doutrinárias de quinta-feira à noite. Eu acho que não deu certo o convite, deixa eu tentar de novo. Pronto, mandei de novo, vamos ver se agora vai. Enquanto o nosso convidado não recebe o convite, eu lembro para vocês que a gente está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser abrir a obra para acompanhar, fica um pouquinho mais interessante lendo junto. Não consegui chamar o convidado, gente. Vou tentar mais uma vez. Timo, eu não sei o que está acontecendo. Desculpa, gente. Recados ao vivo aqui, problemas tecnológicos. Timo, tenta você enviar para a gente, para mim, o pedido de participação. Aqui embaixo na tela tem o desenhozinho, ou no desenho do bonequinho, ou no desenhozinho de uma câmera com símbolo de mais. Se você clicar ali, provavelmente você consegue me mandar o pedido, e aí eu vou tentar aprovar para ver se dessa forma vai. Se o Timo estiver ouvindo, né, aqui, e não funcionar mesmo assim, Timo, tenta sair do Instagram, fechar ele e abrir de novo, para ver se eu consigo te adicionar. Eu estou enviando, mas está dando algum erro desconhecido. Eu vou tentar
Mais uma vez, só um pouquinho, gente. Tecnologia, mesmo depois de tanto tempo, a gente já está fazendo evangelho há 2 anos. Mesmo assim, continua dando alguns problemas de vez em quando. Obrigada pela paciência de vocês. Então, a gente está no capítulo 21 do evangelho. Conseguimos. Timo, deu certo, só que a gente está vendo a tua câmera de trás, não a da frente. Consegui virar, aqui na tela tem 2 flechinhas assim. Se tu clicar ali, vai virar a tua imagem. Eu não sei se travou para vocês também, pessoal, a imagem do Timo. O Timo tá ouvindo a gente? Pessoal, se por acaso travou para vocês também, alguém deixa aqui um comentário em texto, só para eu ter certeza que não foi aqui comigo que travou, por favor. Então, a gente está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Travou, obrigada, Paty. Eu não consigo remover o Timo também, não consigo fazer nenhuma ação, então vamos seguir assim por enquanto, daqui a pouco acho que destrava. Se o Timo estiver ouvindo, Timo, tenta sair da nossa live e voltar de novo para destravar. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente já falou alguns itens. Hoje é o item prodígios dos falsos profetas. Quem quiser acompanhar, capítulo 21, item 5. Timo, acho que você voltou. Aê! Oi, Timo, boa noite. Boa noite. Desculpa a falta de habilidade aqui, né? É bem grande. Tá tudo certo. Eu estava dando os recados iniciais. Que bom que deu certo. O pessoal estava ajudando a gente aqui também. Seja bem-vindo, Timo. Obrigada por topar participar do Evangelho com a gente. Eu que agradeço. Eu estava ouvindo tudo desde o início, só não estava conseguindo me comunicar. Mas Faz que parte. conseguiu ouvir que deu certo. É isso que importa. Com Timo, certeza. você está aí se organizando, se adaptando. Eu vou fazer a prece de abertura, então, e a Ótimo. leitura. Depois eu passo para tu conversar com a gente. O que você entendeu desses itens aqui? Combinado? Ok. Pessoal, vocês, então, para a gente fazer essa prece de abertura, que nada mais é do que um momento íntimo de nós com Deus, com Jesus e com os espíritos amigos que nos rodeiam. Que nestes instantes, então, possamos ser sinceros e abrir nossos corações, dedicando todo sentimento e todo pensamento bom a estes espíritos que se encontram agora em nossos lares, para higienizá-lo, ampará-lo e para também auxiliar em nosso campo mental e daqueles que convivem conosco. Que todos aqueles corações que não estão ao nosso lado agora, que estão distantes fisicamente ou emocionalmente, que eles também possam receber todo o carinho, toda a dedicação e zelo desses espíritos amigos. Que assim seja. Timo e pessoal, eu vou fazer a leitura aqui, é o item 5, é só um item, só que ele é relativamente longo. Como eu já fiquei dando recado aqui por quase 10 minutos, eu ocupei 1/3 do nosso tempo, eu vou ler pedaços do item 5 só, o comentário vai ser a respeito do item 5 todo, pessoal, mas eu vou ler só alguns pedaços para pegar a linha de raciocínio aqui do conteúdo e depois eu passo para o Timo a palavra. Então, a leitura é de Prodígios dos Falsos Profetas. E aí começa com uma citação entre aspas, que foi uma citação de Jesus dizendo o seguinte: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. Aqui eu vou fazer um pequeno corte, vou um pouquinho mais para o final da metade do texto, que diz assim, ó. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam,
pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Aqui, gente, é o Evangelho sempre ensinando a gente a raciocinar, a entender o porquê dessas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Vou fazer mais um pulo agora para o final. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inimigo de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Dei alguns pulos aqui no nosso texto, só para economizar um pouquinho do tempo. Convido vocês a fazerem a leitura completa, mas a mensagem no geral é essa. Timo, é um assunto que normalmente a gente se confunde aqui, né? No meio espírita, fora do meio espírita, na sociedade é um termo que às vezes causa confusão. Tanto o prodígio quanto os profetas, né, Timo? O que tu achou de aí para falar com a gente? Olha, é verdade. Existem muitas coisas no Evangelho e muitas passagens que, infelizmente, não são muito bem entendidas. Para isso que nós estudamos tanto na doutrina espírita, né? Buscando o esclarecimento, poder entender essa mensagem de Jesus, né? Eu assisti uma exposição muito interessante do Raul Teixeira, em que ele fala sobre esse texto. Ele fala sobre isso, né? Ele começa lá no início falando que como é que eram as tradições, porque para que tudo seja entendido é preciso que nós nos situemos no tempo, nós nos coloquemos dentro daquela situação para poder entender o que ela tem a dizer, né? E ele fala que lá na antiguidade, né, na Judéia, as pessoas entendiam como profetas aqueles sensitivos, os médios mesmo, né? Eram eles que eram chamados de profetas. Os paranormais, hoje se fala muito isso, né? Assim como lá na Grécia, né? Se falava de Piton, Pitonisa, né? Que eram aqueles que tinham a capacidade de se comunicar com os espíritos e trazer as mensagens para nós, né? O problema é que nós, hoje em dia, e sempre, eu acredito que sempre foi assim, né? Nós não damos muita atenção, mas nós estamos convivendo permanentemente com profetas, o tempo todo, né? Criaturas que intermediam o mundo material com o mundo espiritual e que nem sempre, né? Isso aí sempre aconteceu o tempo todo, mas nem sempre as pessoas têm consciência disso. Não estão muito preparadas, não estão percebendo isso, né? Porque o Espiritismo nos ensina, através das obras de Kardec, que os espíritos influenciam permanentemente na nossa vida. Tanto é que isso acontece que a maior parte daquilo que nós fazemos por influência dos espíritos. Então, nós estamos em comunicação com os espíritos, certo? Isso aí para nós nos situarmos mais detalhadamente, né? Como são eles que basicamente nos conduzem, né? Que dirigem os nossos passos, tem muitas maneiras de conviver com isso. Tem muitas maneiras, né? Como alguns, nem todos, mas alguns começam a perceber que existe essa comunicação e que existe essa situação, eles passam a buscar o entendimento disso. Buscam querer entender o que está acontecendo, né? E buscam ambientes em que eles possam educar
habilidade, essa possibilidade, porque isso é uma questão orgânica, na verdade, né? A pessoa busca trabalhar isso, desenvolver o entendimento. Não se desenvolve a capacidade, se desenvolve o entendimento. Né? Isso é muito importante nós entendermos. Né? Para quê? Para que possa servir, para que possa ser útil, para que possa fazer com que as coisas se tornem mais fáceis, que o mundo se torne melhor. Alguns. Alguns outros fazem o contrário. Quando eles percebem que eles têm uma certa facilidade paranormal, eles se deixam levar por uma questão, assim, mais questão egoísta, vaidade, né? E passam a cobrar sobre aquilo. Passam a cobrar e começam a perder as possibilidades de se melhorar, de ir para frente, né? Em todo lugar, nós vamos perceber que nós temos placas, cartazes, enfim, de mil maneiras de anunciar poderes mágicos. Nós estamos vendo isso o tempo todo, né? Para separar casais, para aproximar casais, né? Isso aí, para trazer alma querida, né? Para resolver problema financeiro, né? Para resgatar dramas. Né? Até esses dias eu vi uma situação, nossa, achei um absurdo, mas infelizmente a pessoa que falou, contou para outra pessoa que me falou muito sério, que existe uma pessoa que faz o desligamento dos compromissos anteriores. A pessoa, nós vemos aqui com compromisso e por isso nós estamos sofrendo e aquela pessoa está ligada em nós e nós precisamos fazer esse desligamento e essa pessoa tem o poder de desligar. Né? Ou se fosse fácil assim, né, Timo? Não, eu fico assim estarrecido de ouvir absurdos desse tipo. Por quê? Porque tudo decorre da ignorância. Tudo é fruto da nossa ignorância. Quando nós não conhecemos as coisas, quando nós não nos aprofundamos naquilo que é necessário, nós vamos incorrer em dificuldades para nós. E, consequentemente, para o mundo inteiro que está ao nosso redor. Né? Mas vejam, quando nós vemos essa situação toda aí, nós esquecemos que Jesus nos chamou a atenção. Ele disse que tivéssemos cuidados com os falsos profetas, falsos intermediários, falsos médios, né? Enfim, eles existiram e existem por toda a eternidade, sempre existiram, né? Enfim, são pessoas infelizes que trabalham perturbando a si mesmos, principalmente, mas perturbam os outros também. Pessoas que enganam, pessoas que tiram proveitos materiais, né? Nós não encontramos apenas falsos profetas aqui no nosso lado. Nós encontramos falsos profetas lá no mundo espiritual também. Eles também estão lá. Tá? Quantas, e eu já tive a oportunidade de observar, de ver isso acontecer, espíritos que se apresentam com nomes, digamos assim, vultuosos, nomes muito bonitos, que nós veneramos, para iludir. E o médium não estando muito bem preparado, ou seja, o intermediário não estando muito bem preparado, ele vai se deixar envolver. E vai fazer com que aquela mensagem enganadora venha para o nosso meio. E nós vemos isso proliferar de uma maneira fantástica no nosso meio, com livros que supostamente são ditados por espíritos elevados. Nós vemos insinuações e situações que são encaminhadas e que levam a situações infelizes. Não, mas eu recebi do meu médium, né? Foi ele do meu guia que me disse. Até tem uma história muito interessante, né, que fala disso, e o cidadão não fazia absolutamente nada que o guia não dissesse. Não, meu guia sempre me diz o que eu devo fazer. E um dia ele chegou numa estação, dirigindo o carro, chegou numa ponte que só passava um de cada vez. E vinha vindo um carro do outro lado. Aí ele perguntou para o guia dele, e agora, o que eu faço? Eu vou ou espero? Vai. Ele foi, trombou, caiu, morreu. Aí chegou do outro lado, mas todo mundo, você disse que era para mim, mas não deu. Quer dizer,
Quer dizer, o esquecimento de que nós temos livre-arbítrio é uma coisa absurda. Como nós podemos e devemos analisar cada coisa, cada situação que vem para nós, né? Quando nós não conhecemos as leis de Deus, nós trombamos de uma maneira absurda, né? Como nós sofremos, né? Os falsos profetas, eles vão mentir sempre, né? Eles vão estar sempre presentes, né? E nós vamos encontrar isso não só dentro da religião, nós vamos encontrar em todos os meios, né? Em todos os movimentos. Veja, você chega lá numa situação, vamos falar da televisão, se liga a televisão e diz assim, compre tal remédio que vai resolver o teu problema. Olha, você está com dor nas costas, compra tal coisa que isso aí, no dia seguinte você já não tem mais. Ah, você tem uma outra situação, sei lá, dor no joelho, compra tal coisa que vai resolver. Ah, eu tenho um problema de saúde e tal, compra que vai resolver. São falsos profetas. Porque a pessoa compra e pode ter certeza que não vai resolver nada. Primeiro, porque cada remédio, cada situação que nós temos, nós precisamos de uma indicação precisa para aquela situação, para o nosso organismo, para que seja adaptado à nossa necessidade, né? Não é uma coisa genérica que vai resolver o problema. É preciso cada um uma especificação. E aí acontecem esses problemas todos. Assim como nós vemos em outras situações, né? Campanhas políticas. Né? Por que mais falso profeta? Olha, vota em mim que eu vou resolver os teus problemas. Pode ficar tranquilo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer outro. E as pessoas acreditam. Né? Ora, claro que nós sabemos que tudo isso vem para que nós, treinando as nossas desilusões, venhamos aprender. O problema é que nós reincidimos isso permanentemente. Nós vivemos o tempo todo vendo as situações acontecerem e não aprendemos. Eu não entendo muito bem por que nós precisamos tanto, né, de tantas coisas. Enfim, toda a sociedade está minada de falsos profetas. Agora, falando da religião, é muito mais sério. Né? É muito mais sério porque aparecem pessoas dizendo que tem ligação direta com Deus, que só eles sabem o que Deus precisa e o que Deus quer e o que Deus não quer. Eles têm a ligação direta. Mas só que para eles entrarem em contato com essa ligação, nós precisamos pagar. Né? Vendem bugigangas. Né? Como nós vemos aí vendendo bugiganga, terra, água, brinquedos e mil coisas, e as pessoas compram. Ora, por que isso acontece? Eu vejo isso muito, muito claramente, porque eles esquecem a coisa mais básica de todas. O que Jesus falou? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho da verdade. Eu sou o caminho da vida e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo que eu acreditar em Jesus, eu acreditando nele, vou estar salvo. Ele não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho. O que é o caminho? É seguir os passos dele. É fazer as coisas que ele fazia, que ele nos ensinou. Ele veio só para isso. Ele veio para nos mostrar. E ele nos alertou que esses falsos profetas poderiam enganar até os eleitos. Poderiam enganar até os eleitos. Mas ele não diz que se queriam enganar, se possível. Né? Por quê? Porque os eleitos, ou seja, aqueles que estão mais instrumentados, eles não vão se deixar iludir, porque eles conhecem que Jesus é o caminho, certo? É óbvio que nós aqui, que somos apenas, digamos assim, aprendizes muito, muito recalcitrantes no erro ainda, nós caímos muito, né? Nós caímos porque nós esquecemos essas coisas básicas do Evangelho, nós esquecemos Jesus. Né? Quando nós estudamos e buscamos conhecer mais, saber mais, nós percebemos o quanto que Jesus deixou para nós, quantas coisas ele nos mostrou. E nós caímos, todos os dias
caímos inúmeras vezes nas coisas mais básicas. Né? Imagina se não vamos nos deixar enganar pelos falsos profetas. Desculpa, estou falando tanto, não para, desculpa. Imagina, Timo, obrigada. Pessoal, esses alertas que o Timo trouxe, eles são muito importantes, não para julgar os falsos profetas ou aqueles, mas é para a gente, né, Timo, a gente mesmo se atentar para ver o que a gente está consumindo, o que a gente está acreditando, desacreditando. E o Pedro Paulo, nosso amigo, está aqui, ele costuma brincar com isso. Quantas vezes a gente já, né, Timo, não falou a mensagem de Jesus de uma forma equivocada, para motivos equivocados? Então, é um alerta para que a gente se atente àquilo que a gente está lendo, estudando, acreditando, alimentando, né? É muito falso. A Fábio deixou um comentário aqui. A gente, no dia a dia, acaba alimentando, sem querer, querendo, né, esses falsos profetas. E a abençoada doutrina espírita que nos esclarece para usar a razão, usar o entendimento, para ver se aquilo que está sendo falado faz sentido. E aí, eu queria... Mas antes da minha fala, deixa eu ler aqui alguns comentários, senão eu também já me empolgo. Vamos lá. A Marli deixou um comentário assim, ó. Todos podemos ser úteis, basta ter boa vontade e acreditar em nós e no outro. A Emília disse que no meio da sua fala, Timo, a respeito dos espíritos que trazem nomes conhecidos, ela lembrou do que ensina Erasto no livro dos médiuns, que fala que é melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. E é esse raciocínio que a doutrina espírita tanto nos apresenta em vários trechos, né, diferentes do Evangelho. Está lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Nas obras básicas, eles trazem esse raciocínio para a gente. E é um exercício, né, Timo? Não é de uma hora para outra que a gente vai saber fazer esse exercício de raciocinar, de pensar, usar a razão para entender as coisas. Não é porque o Timo Lau está aqui falando que todo mundo tem que sair, não. O Timo falou, então... É verdade, a Júlia falou, é verdade. Sempre a gente tem que recorrer a Jesus, gente. O Timo falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. No final do dia, no final das contas, recorramos a Jesus. E Kardec, que foi agora, fez aniversário, né? O Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a porta, que tem uma metade... Eu não lembro onde que está escrito isso. A Fábio falou numa palestra sobre Kardec, mas o Jesus, ele é a porta. A porta para onde estamos indo, para o que estamos buscando. E Kardec é a chave que vai ajudar a gente a abrir essa porta. Então, recorramos a Kardec também, as obras básicas que estão aqui para isso. A Aninha disse assim, ó, Timolau, somos atraídos pelo mágico, pelo fantástico e extraordinário, sobrenatural, prodígios, brilha aos olhos, nos ilude, escondendo a necessidade de esforço para transformar-se. É mais cômodo permanecer nas ilusões do que buscar a verdade através da lógica e da razão. E o seu França falou assim, ó, vigiai e orai. Essa mensagem de Jesus nos alerta também para que estejamos atentos à capacidade de pessoas de prometer ilusões sem a menor consideração pelo bem-estar do próximo. Então, é tudo isso que vocês estão trazendo, gente. Não é para julgar, para criticar o outro, porque a gente também cai nesse erro muito facilmente. Mas é para a gente ficar alerta e raciocinar aquilo que a gente está vendo, ouvindo. Isso dentro da doutrina espírita ou fora dela também. Isso serve para tudo, que nem o Timo trouxe. E eu queria aproveitar que hoje é aniversário de Chico. Hoje é aniversário de Chico Xavier. Todo mundo conhece Chico, todo mundo idolatra Chico, né? Timo, Chico... Gente, Chico não fez coisas extraordinárias aqui na Terra. Psicografou mais de 400 obras. Tanto de trabalho. Gente, tudo que Chico fez. Será que Chico era um prodígio? Deixa a pergunta para vocês. Será que Chico, com tudo que ele fez, que foi muito extraordinário, gente, poucas pessoas fizeram o que Chico fez. Será que isso torna ele um prodígio? Ele foi um ótimo profeta, né, Timo? Chico profetizou aqui, ajudou a espalhar o evangelho de Jesus na Terra. Mas isso torna ele um prodígio, que é o tema, né? O prodígio dos falsos profetas, enfim. E essa que é o raciocínio. Gente, o que Chico teve foi, que nem diz Emmanuel para ele, né, Timo? Disciplina, disciplina e disciplina.
Chico teve persistência. Chico sofreu, gente, horrores. Ele sofreu muito, tanto com dores físicas, emocionais, tudo que Chico abriu mão para fazer o trabalho que ele fez. Então, ele teve a disciplina, ele teve a paciência, ele foi humilde. Isso que é ser prodígio, né, time? É a paciência e o trabalho ao longo do tempo. Não é nada miraculoso. Não é um dom extraordinário, né, Timo, que Deus deu para alguns e para outros não. É, na verdade, trabalho, consistência e paciência. Esses são os verdadeiros prodígios. O que você acha, Timo? Uma coisa importante, que eu acho que é bom lembrar disso aí, o França falou orai e vigiai. Mas eu acho que a frase mais correta é arai e vigiai. Porque sem trabalho não se faz nada, né? Não tem como. Então, claro, orar é importantíssimo, porque nos liga à espiritualidade superior, nos coloca numa frequência vibratória diferente. Mas sem trabalho, não tem nada, né? Não adianta. Por outro lado, a simples boa vontade, ela é interessante, mas sem que nós tenhamos um conteúdo para que essa boa vontade seja expressada através do trabalho, também não vai adiantar. Né? Então, nós temos que seguir os passos mais corretos que o Kardec nos ensinou. Né? Primeiro, nós evoluímos intelectualmente, para que esse intelecto seja aproveitado de maneira que a moral possa aflorar e evoluir. Né? Então, é importantíssimo ter boa vontade, claro, mas é importantíssimo ter conteúdo para expressar essa boa vontade. Nós precisamos ir à frente, e o Chico, evidentemente, ele não foi um prodígio, ele foi algo que foge da nossa capacidade de expressar dentro da nossa língua o que ele foi. Ele tinha todas as possibilidades, todas as paranormalidades, né? Ele conseguia todo tipo de expressão, ele conseguia materialização, só que ele focou no quê? Naquilo que era mais importante dentro da visão do Emmanuel juntamente com ele, que era a divulgação do conhecimento. Então, ele poderia, com toda a habilidade, com todas as potencialidades dele, ele poderia ter curado milhares de pessoas, como ele curou, evidentemente. Ele poderia ter feito muitas situações para chamar as pessoas, fazer prodígios, enfim. Não. Ele se manteve, como tu dissesse, com muita propriedade, humilde. Muito humilde. Fazendo aquilo que dele foi chamado e foi pedido. O Emmanuel disse, você tem que escrever. E ele foi escrever. Ele foi trazer o conteúdo que mudou a vida de milhares de pessoas. Né? A doutrina espírita, é óbvio, o nosso Pentateuco, ele é extremamente rico, ele é extremamente instrutivo. Se nós ficarmos só nele, nós vamos aprender fantasticamente coisas. Mas o material do Chico, nossa, não tem como entender a doutrina espírita sem nós abordarmos o material que o Chico trouxe. Né? Ele foi fantástico, realmente. Eu acho que chamá-lo de prodígio é muito pouco. É muito pouco, porque quem assistiu aquela, como é que é, o Pinga Fogo, né? Poxa, é impressionante. Eles não conseguiram em nenhum momento encurralá-lo, deixar sem condições, e ao mesmo tempo, em nenhum momento ele se colocou acima de ninguém. Né? Aquilo é muito fantástico. Ele poderia, ali naquele momento, ter sido um profeta. Olha, isso vai acontecer isso, aquilo, eu estou dizendo isso, vai ser assim. Poderia. Por que não? Ele sabia, né? Mas ele não fez. E isso, nós vemos os médiuns responsáveis. Nenhum médium responsável diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nunca diz isso. Ele procura induzir a pessoa a buscar por si mesmo o seu próprio caminho, a tomar suas atitudes, porque vai acontecer, mas vai acontecer se eu seguir nesse caminho. Mas se eu não seguir, não vai acontecer. Então, né, vê como é fácil perder o caminho, né? É bem fácil. E, Timo, você falou da mediunidade do Chico, né? Já pra gente finalizar, mas há quem pense que Chico realizou
as coisas extraordinárias que ele realizou por conta desses dons mediúnicos que ele tinha. Era necessário? Era. Mas, gente, quantos médiums com tantos... com esses, que é capaz de realizar esses mesmos fenômenos que Chico realizou, mediunicamente falando, mas que não foram para o caminho, por escolhas, livre-arbítrio, né, Timo? Que o Chico foi. E aí, ali no texto que a gente leu, também diz: o fenômeno por si só não diz nada e não prova nada. A missão, ela se prova por fenômenos morais, exclusivamente. Então, o que fez Chico ter a missão e entregar essa missão tão nobre que ele deixou aqui pra gente? Foram os dons, os fenômenos mediúnicos, aquilo que ele provou ou não provou? Não. Foi a autoridade moral que Chico teve em tudo que ele realizou aqui. E a autoridade moral se constrói como, Chico? Estudando, trabalhando, vigiando, arando, seguindo as leis divinas, que é o convite de Jesus, e que não é fácil também. Tem muitos que acham que o caminho de Chico, a vida de Chico foi fácil. Gente, pesquisem sobre Chico. A vida dele, por si só, é um aprendizado. Foi uma vida muito sofrida e muito difícil. Por isso que ele tem essa autoridade moral e cumpriu a missão dele aqui conosco. A Suzana comentou, Timo, que o Chico não se considerava um prodígio. E quando ele foi perguntado sobre isso, ele disse que ele era apenas um trabalhador. E a Aninha disse que tira o fran e fica só o cisco, que é o que ele é, que ele dizia isso, né? Tira o fran e deixa só o cisco, ele é só um cisquinho. Olha a humildade desse espírito. Então, que a gente possa aprender um pouco com o Chico. Se a gente aprender um pouquinho com ele, já está ótimo. Com essa humildade dele, com essa dedicação, esforço. Isso sim é o prodígio de Chico. É o esforço, a dedicação, o trabalho, a humildade dele. E vamos aprender a fazer essa reflexão, gente, de racionalizar aquilo que a gente está lendo, está estudando. Não é porque a gente está estudando a doutrina espírita, a comunicação entre os espíritos, Timo, né? Que tem que se tornar algo sobrenatural. Muito pelo contrário, a doutrina espírita nos ajuda a entender tudo isso de uma forma racional e que tudo é explicado pelas leis da natureza. Uma hora ou outra vai ser explicado, né, Timo? A verdade é assim. A verdade, ela não cai por terra. Por isso que ela é a verdade. Então, vamos exercitar isso em nós, que não é fácil. É muito mais fácil eu só ouvir, venho aqui, escuto o Timo falando, desligo e deu. Aprendi, o que o Timo falou é aquilo mesmo, não vou pesquisar, não vou refletir. Essa reflexão, esse momento de parar, depois de ler, depois de ouvir uma palestra, e internalizar isso. O que realmente faz sentido? Será que Jesus faria isso, Timo? Essa é uma pergunta que não erra, né? Não tem falha. Será que Jesus faria isso? Pensaria? Falaria dessa forma? Então, acho que essa é a nossa tarefinha da semana, né, Timo? A gente fazer essa reflexão em tudo aquilo que a gente ouve, lê, da doutrina espírita ou fora da doutrina espírita, buscar fazer essa reflexão. E na dúvida, vamos voltar sempre para Jesus, para Kardec, que ali não tem erro, né, Timo? É a consequência que está resultando dos nossos atos. Isso que é o importante, né? Perfeito. Se a consequência é boa, então eu estou agindo certo. Se a consequência não está boa, procura melhorar, porque a coisa não tá legal. Algo no que você está lendo, ouvindo, falando, pensando não está legal se a consequência não é boa, né, Timo? Timo, obrigada pela participação aqui conosco. Pessoal, obrigada pelos comentários também. A gente fica muito feliz quando vocês comentam. Timo, obrigada pelas pesquisas, por ter estudado, por ter enfrentado aqui a tecnologia também, que no fim deu tudo certo. Timo, você quer fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Certamente. Eu queria primeiro agradecer o convite, evidentemente, né? E pedir desculpa mais uma vez, porque eu sempre me atrapalho. Mas, enfim, conseguimos, né? O que importa é que... Vamos lá. Então, vamos encerrando o nosso trabalho da noite. Agradecer ao Pai pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui reunidos, breves momentos, mas possibilitando que o nosso entendimento se amplie, que raciocinemos melhor, que utilizemos o nosso livre-arbítrio para alavancar o nosso crescimento. Agradecer, Senhor, e te rogar que as boas energias vibrantes
nesse ambiente possam alcançar e envolver os nossos irmãos em dificuldades, em especial aqueles que buscam a nossa casa para sanar suas dificuldades, para melhorar as suas condições, para que todos eles sintam, nesse momento, o acréscimo da bondade divina, o fortalecimento, e possam encontrar a saída, encontrar o amparo necessário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia de hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoa quem nos ofende. Não nos deixe sucumbir às tentações. Livra-nos de todo mal. Assim seja. Assim, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Jesus pelo instrumento de ensino. Agradecemos os nossos irmãos do plano espiritual que nos acompanham, nos amparam. E assim encerramos os trabalhos da noite. Que assim seja. Muito obrigado, Obrigada, Julia. Muito obrigado a todos. obrigada, pessoal. Uma boa semana e a gente se encontra domingo que vem de novo. Boa noite.